Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me fizeram, em primeiro lugar, ao professor Daniel Mil, naturalmente, um bom amigo com quem trabalhei durante um ano no seu pós-doutoramento lá em Lisboa. Gostaria de agradecer as generosas palavras da professora Aline e só espero que não aconteça com os senhores, depois das palavras tão simpáticas dela, o mesmo que acontece com muita gente a quem falam de um belo filme. Vão ver o filme e depois, é bonzito, mas não é tão bom assim. Portanto, espero que com tanta simpatia que depois as pessoas não saiam desiludidas. Ora bem, antes de mais eu gostaria de vos dizer que para desenvolver este tema que me foi proposto, eu procurei fazê-lo em 3 etapas. Primeiro, procurando sintonizar a educação à distância no nosso tempo com uma conjuntura complexa, recheada de desafios. Porque fazer educação à distância no século XXI, em 2012, não tem nada a ver com o fazer educação à distância em 1970 ou em 1980. Nós estamos numa conjuntura própria e temos, portanto, que a conhecer para ver como é que a educação à distância se situa. Em segundo lugar, procurarei justificar a urgência de educar para a mudança e para a democracia no quadro de uma educação para a cidadania. Uma vez que, conforme verão, é um dos grandes problemas que se põe atualmente e será uma das raízes da atual crise contemporânea. Neste contexto, então procurarei situar o ensino à distância, a educação à distância em geral, de modo a ver qual é o contributo que a educação à distância pode dar para esta tal educação para a cidadania, para a mudança e para a democracia. E poderíamos começar por fazer a nossa reflexão contando-vos 3 casos que aparentemente não têm nada a ver uns com os outros, mas já verão que têm um certo traço de união. Uma delas passa-se em 2007, alguns dos presentes são capazes de o conhecer. Apareceu em vários mails internacionais, espalhados por esse mundo fora, e que dizia assim: numa experiência inédita, Joshua Bell, um dos mais famosos violinistas do mundo, tocou incógnito durante 45 minutos numa estação de metro em Washington, de manhã, em hora de ponta, despertando pouca ou nenhuma atenção. Em 1097 passantes, apenas foi reconhecido por um. 3 dias antes, Bell tinha tocado no Symphony Hall de Boston, onde os melhores lugares custam $100, mas na estação de metro foi ostensivamente ignorado pela maioria. A exceção foram as crianças, que inevitavelmente, e perante a oposição do pai ou da mãe, queriam parar para escutar Bell. Portanto, esta é a primeira história que eu aqui gostaria de vos contar ou recordar àqueles que conhecem. O segundo grupo de acontecimentos são 2 notícias recentes, tristemente célebres, que foi a de 2011, o massacre a tiro de 85 pessoas na Noruega, como sabem, e em 2012, já portanto este ano, a chacina de dezenas de pessoas na estreia do último filme do Batman.
O terceiro aspecto, aparentemente desconexo com os anteriores, é uma afirmação do psicólogo Daniel Goleman, a quem se deve o conceito de inteligência emocional, e que num dos seus últimos livros, Inteligência Social, ele refere que, se não se importam, eu vou rever aqui, e ele diz basicamente isto: o hábito crescente das pessoas usarem aparelhos áudio na rua, Walkman, iPod, telemóveis, etc., tem vindo a insularizar as pessoas numa realidade virtual, insensibilizando-as àqueles que estão efetivamente perto. Por que é que eu trago aqui estas três histórias? O que é que as une? Bom, estes três episódios, do meu ponto de vista, registram, a meu ver, uma inquietante tendência comum. É que, numa sociedade que nós chamamos de informação, e alguns até se atrevem a chamar de conhecimento, acontece uma paradoxal incompetência generalizada para comunicar. Reparem, as pessoas não souberam comunicar com o violinista, um alheamento total, uma falta de empatia brutal. Aqueles assassinos alhearam-se completamente das suas vítimas, uma falta de comunicação total. Nós próprios, na rua, todos os dias, ao utilizar os nossos invólucros, que chamamos automóveis, não é verdade? Aqueles aquários onde estamos fechados, estamos todos incomunicáveis uns em relação aos outros. E este problema, a falta de comunicação numa sociedade de informação, é de facto um problema gravíssimo, tanto mais que a informação circula cada vez em maior número, com mais velocidade, e informação essa que anda de um lado para o outro, com uma qualidade completamente diferente. Olha, eu quando me lembro de falar destas coisas, lembro-me sempre daquele sociólogo francês, o Edgar Morin, que recorria, num livro que escreveu já há uns anos atrás, à ideia de nevoeiro informacional. E ele dizia que nós vivemos mergulhados, e é um dos grandes problemas e um dos grandes paradoxos da sociedade da informação, vivemos mergulhados em nevoeiro informacional, que é constituído por três tipos de problemas. Por um lado, por uma sobreinformação, um excesso de informação inútil que nos envolve e que nos afoga todos os dias, desde que somos acordados de manhã com catadupas de informação inútil até nos deitarmos. Mas, por outro lado, há uma enorme falta de informação útil, a que ele chama subinformação. E para complicar ainda mais este nevoeiro informacional, existe um terceiro tipo, uma terceira componente de nevoeiro informacional, a que ele chama pseudo-informação, que é a informação deformada. Informação deformada, voluntária ou involuntariamente deformada. O boato é pseudo-informação. A propaganda é pseudo-informação. Ora bem, e o saber surfar no meio disto tudo parece que é um ato de cidadania. Quer dizer, o problema aqui de saber lidar com esta informação toda. Eu poderia estar aqui a falar até amanhã de manhã, mas os senhores com certeza que não quererão isto, e portanto eu vou avançar. E eu diria, para avançar, que a primeira chave para nós respondermos a estas questões do autismo social, que é o termo utilizado pelo Daniel Goleman para caracterizar esta incompetência de comunicar, a primeira chave que temos é justamente olhar para a nossa conjuntura atual e verificar
como é que ela se caracteriza em grandes pinceladas. E podemos dizer, do meu ponto de vista, que a sociedade contemporânea é caracterizada por 3 processos estruturantes. Em primeiro lugar, uma mudança acelerada, que se observa, sobretudo desde os anos 50 do século passado, meados dos anos 50 do século passado. A mudança existiu sempre, mas a partir daí acelerou, caracterizada por um processo de transitoriedade, de novidade e de diversidade nunca antes visto, e gerando, como diz o Alvin Toffler, num livro que muitos conhecem, uma colisão de ondas de mudança. A primeira vaga, que era a vaga da civilização agrícola, vai colidir não só com a vaga da sociedade industrial, que já existia desde o final do século XVIII, mas a estas 2 vagas que ainda não tinham deixado de colidir umas com as outras, vai acontecer uma terceira vaga, a vaga da sociedade da informação. Bom, e isto vai ser como um gigantesco tsunami em todos os países do mundo, mas sobretudo em países de natureza semiperiférica, como Portugal, em que, para além da colisão entre segunda e terceira vaga, como tinham os países mais industrializados, ainda tinha fortes componentes de sociedade agrícola. E, portanto, há como que uma colisão das 3 vagas no mesmo país. E, naturalmente, com problemas complicadíssimos que tem qualquer tsunami, como passagem de populações do setor primário para o terciário e para o secundário sem preparação, etc. Tudo isto vai dar origem a um processo que já foi há muito tempo estudado pelos sociólogos, nomeadamente pelo Durkheim no princípio do século XX, que era um processo de anomia, a ausência de normas para fazer face à mudança. Este, digamos, é o primeiro processo estruturador da sociedade contemporânea, a partir dos anos 50, como eu disse. A partir dos anos 80 do século passado, gera-se, do meu ponto de vista, um segundo processo estruturador que vai complicar este processo, que foi com o desequilíbrio que se gera do sistema bipolar que se tinha criado no pós-guerra, entre países de economia de mercado e países de economia socialista. Com a queda do Muro de Berlim, gera-se um desequilíbrio, e com esse desequilíbrio vai criar-se uma maior desigualdade em muitos países. Isso tem-se verificado, comparando os 10% mais ricos com os 10% mais pobres. Todos os senhores e as senhoras conhecem estes indicadores. De facto, tem havido um aumento do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, quer entre países, quer, sobretudo, dentro dos mesmos países. Para agudizar ainda mais o problema, surge um terceiro processo estruturador, que é provocado pela crise do Estado-nação, que deixou de governar, deixou de ser a instância reguladora. A soberania do Estado foi atacada por dentro pelos regionalismos, foi atacada por fora pelos transnacionalismos e foi atacada por todos os lados por aquilo que Adriano Moreira chama os poderes erráticos, que são os poderes sem legitimidade. As transnacionais da droga, do tráfico de órgãos, de humanos, etc, etc. Bom, houve de facto uma alteração dos sistemas de poder, portanto deixou de haver instâncias reguladoras em termos de política, as fontes do poder alteraram-se, passou a ser uma fonte de poder o conhecimento, que não era, com a sociedade da informação, e deu-se uma descentralização da violência e um aumento dos poderes erráticos, como eu acabei de dizer. Bom, para melhor ilustrar o que eu quero dizer de uma maneira muito simples e curta, eu contava-vos apenas uma experiência feita por aquele investigador russo, o Pavlov, que toda a gente conhece, o homem dos cãezinhos e das campainhas, não é verdade? O
homem dos reflexos condicionados. O Pavlov fez várias experiências com reflexos condicionados, não só com estímulos auditivos, que eram as tais campainhas, mas também com estímulos visuais. E há uma experiência muito interessante que nos serve para a nossa reflexão, que é uma experiência em que ele começou por condicionar favoravelmente o cão quando apresentava um cartão com uma circunferência. O cão, depois de condicionado, dava-lhe um bocadinho de carne quando lhe mostrava o cartão e depois bastava mostrar-lhe a circunferência para o cão ficar todo contente e salivar. Não é verdade? Bom. Depois, ao mesmo cão, condicionado para a circunferência, o nosso amigo Pavlov condicionou desagradavelmente quando visse uma elipse. Começou a mostrar-lhe cartões com elipses e a dar-lhe choques elétricos. E depois bastava mostrar-lhe os cartões com as elipses para o cão começar a ganir e a encolher-se. A seguir, e isto é que nos interessa, o que é que o Pavlov fez para o cão duplamente condicionado? Começou a mostrar-lhe figuras ambivalentes. Começou a mostrar-lhe elipses cada vez mais arredondadas. E o que é que fez o cão? O cão teve uma reação ambivalente. Salivava e, ao mesmo tempo, gania e encolhia-se. Porquê é que eu vos trouxe isto aqui? Bom, porque eu acho que nós estamos na posição do cão. De facto, na sociedade contemporânea, nós estamos com falta de referências. A mudança entrou cada vez mais depressa no presente, sem pedir licença, e nós estamos com enormes dificuldades no nosso cotidiano, coisas tão simples como a nossa filha adolescente perguntar a que horas é que eu posso voltar a casa, logo à noite, quando for para a discoteca. No tempo da minha mãe, era facílimo dizer, não vais só se fores com o teu irmão. No meu tempo, eu já tive que discutir com a minha filha, sempre que ela saía, discutia as horas. E agora ainda é mais difícil. Bom, portanto, isto para vos dizer que as referências estão completamente diluídas. Isto tem tido efeitos geracionais tremendos. As gerações mais velhas, que somos a maioria dos que está aqui presente e dos presentes virtualmente, funcionamos um pouco como migrantes no tempo. É como se entrássemos numa máquina do tempo e desaguássemos no futuro e encontrávamos um mundo sem referências. O que leva naturalmente a problemas tremendos de comunicação conjugal, organizacional, política, etc. Esta questão, por exemplo, da esperança média de vida dos casamentos estar a reduzir-se drasticamente, tem a ver também com isto. Com o facto de nós não sabermos lidar com as coisas novas que nos vão acontecendo. Depois existe a novíssima geração, que são os idosos. E eu chamo-lhe novíssima porque, de facto, os idosos são uma novíssima geração. No princípio do século XX, a esperança média de vida era de 40 anos. Hoje é de 80, em muitos países mais desenvolvidos. E nunca houve tanta gente grisalha, e essa gente grisalha, também nunca houve tanta gente grisalha autónoma e organizada, com poder de compra. Portanto, toda esta gente tem aparentemente mais competências, mas por outro lado também não sabe enfrentar a situação atual, tal como os outros adultos. Então, e os jovens? Os jovens e as crianças portam-se, do meu ponto de vista, como os velhos capitães da areia do Jorge Amado. Por isso é que eu lhes chamo os novos capitães da areia, porque tiveram uma socialização desestruturada, muitas vezes dividida entre a família, a escola e os média. Por outro lado, desde a Segunda Guerra Mundial, transformaram-se num segmento de mercado, porque houve aquela instituição que se criou nas famílias ocidentais chamada mesada, e, portanto, os jovens passaram a ter poder de compra e, naturalmente, passaram a ser um alvo do marketing. Bom, e com isto surge, por exemplo, o fascínio do consumo. Os jovens, no meio disto tudo, e estou a falar naturalmente em grandes números, muitas vezes, para se poderem ancorar a sua identidade,
têm que se ancorar nos seus próprios pares. E por isso é que eu lhes chamo os novos capitães da areia. Tenho a impressão que... há quanto tempo é que eu estou a falar, Daniel? Bom, tenho que acelerar. Obrigado. Tudo isto vai criar um enorme ambiente de anomia em que nós estamos na tal situação do cão, o que significa que é fundamental nós pensarmos em termos políticos e sociais em uma gigantesca estratégia de ressocialização de todos nós, crianças, adultos e velhos. Uma nova educação para a cidadania. Nesse sentido, eu tenho trabalhado ao longo dos últimos 15 anos e cheguei mais ou menos a este esquema, não vos vou amassar com ele todo. Trata-se, no fundo, de pensar que para eu educar uma pessoa para a cidadania, antes de mais tenho que a educar como pessoa. Ou seja, tenho aqui um primeiro eixo de desenvolvimento pessoal, em que tenho que concentrar os recursos educativos em tornar as pessoas autónomas para poderem ser, como dizia o nosso querido Paulo Freire, eu digo nosso porque também o considero meu, ele dizia é fundamental que as pessoas sejam sujeitos da sua própria história. Portanto, faz parte da educação para a cidadania o cultivar esta autonomia que passa pelo desenvolvimento do seu potencial, da sua personalidade e do ensino da liderança de cada um. Cada um tem que ser líder, quanto mais não seja de si próprio. Mas não chega a isso. É fundamental que ele aprenda a ser solidário, porque senão seria um monstro. Ele vive numa sociedade interdependente. E, portanto, toda uma estratégia de educação para a cidadania tem que envolver uma solidariedade para com as gerações passadas, e é aí que entra, por exemplo, a preservação do património, a preservação da memória e da literatura, mas também, e fundamentalmente, uma solidariedade com as gerações vivas. Aprender a que a solidariedade é um ato que não é apenas de coração. É um ato de inteligência, é um ato que decorre da constatação da interdependência. Se eu fizer bem ao outro, a probabilidade que o outro me faça bem a mim é muito maior. Se eu lhe fizer mal, com certeza que é muito menor. Portanto, é um ato de inteligência, não é um ato de pessoas com asas nas costas. E isto, portanto, é um ato de educação para a cidadania. Mas também a educar as pessoas para uma solidariedade em relação às gerações futuras. Nomeadamente, aqui põe-se o conceito de sustentabilidade. Educação ambiental entra aqui, a solidariedade para com as gerações futuras. Isto no campo do desenvolvimento pessoal. No campo do desenvolvimento social, temos aqui duas vertentes. A educação para a diversidade, que é uma das características fundamentais da nossa época, onde entra a educação para a mudança e a educação para o pluralismo cultural e social, e a educação para a democracia. Como eu vos disse, não vou explorar isto tudo porque era impossível e não fazia sentido numa sessão destas. Vou apenas procurar falar-vos ligeiramente da educação para a mudança e da educação para a democracia. O que é que eu entendo que devem ser os elementos fundamentais destes vetores, para depois vermos, porque eu não me esqueci, qual é o papel do ensino à distância. Porque a questão básica aqui que nos traz e que nos junta é: será que o ensino à distância pode ser útil na educação para a cidadania, particularmente na educação para a mudança e para a democracia? Bom, em matéria de educação para a mudança, há dois aspectos aqui a considerar. Por um lado, é fundamental que as pessoas se adaptem aos diferentes ritmos da mudança. Aquilo que eu chamei heterocronia da mudança. A mudança tem diferentes ritmos e levanta problemas sociais terríveis. Dou-vos só este exemplo. Sistematicamente, as sociedades civis acusam o sistema judicial de ser lento. São ritmos diferentes de mudança. É uma heterocronia. E nós temos que saber lidar com isto, adaptar-nos à mudança. Bom, temos que melhorar o modo como lidamos com o tempo.
sem medos da mudança, porque a mudança não é um mal, mas também sem fascínios, porque a mudança também não é em si um bem. A mudança é um acontecimento que pode ser um mal ou um bem. Eu costumo dizer sempre que quem julga que a mudança é um bem, lembre-se, faz favor, da mudança da República de Weimar para a República Nacional Socialista. Quando passámos para os nazis, houve uma mudança na sociedade alemã, mas foi para pior. Ok? Bom, portanto, é fundamental olhar a mudança sem fascínios e sem medos. Interessa perceber, então, qual é a nossa percepção do tempo. Será limitada à experiência passada? Aquele tipo de conversa que nós fazemos muitas vezes. No meu tempo é que se fazia... Isto é uma experiência, é uma afirmação refém do passado. Mas depois também há as afirmações reféns do presente, que é tipicamente o adolescente. Não, o tempo não é o teu, é o meu. O meu tempo é que é. E o que me interessa é seguir a moda. O que interessa é seguir, por exemplo, comprar os sapatos Nike ou os sapatos de marca, etc. Portanto, os modismos são reféns do presente. Eu chamo muito a atenção para esta questão dos modismos, porque isto reflete-se de uma maneira extraordinariamente, por exemplo, no ensino à distância. Nós temos que ter um cuidado imenso e sermos muito críticos em relação ao chamado novo riquismo tecnológico. Isto é, aqueles tipos que pensam que a nova tecnologia vai produzir melhor qualidade de ensino. Nem sempre. Nem sempre. Tem que ser integrada numa pedagogia adequada. Ok? Portanto, isto é fundamental. Há que evitarmos estas atitudes que eu tenho chamado cronocêntricas, centradas num determinado momento, ou no passado, no presente, ou no futuro. Há aqueles tipos que, por exemplo, organismos terroristas, por exemplo, que condicionam todo o seu comportamento a um futuro que ainda não aconteceu. São os tais amanhãs que cantam e muitas vezes hipotecam o presente em nome de um futuro. Bom, por outro lado, como é que lidamos com o tempo na prática cotidiana? Com práticas incorretas relativamente a nós próprios, por exemplo, quando gerimos mal o nosso tempo, quando, por exemplo, eu na minha agenda, já agora vou falar de mim, que é para não estar a falar dos outros, quando eu na minha agenda não arranjo tempo suficiente para fazer exercício físico, e por isso é que sou uma baleia, e faz muito mal, e sou muito mais... tenho mais riscos de ter um ataque cardíaco, etc. Portanto, isso é não saber lidar com o tempo. Ok? Portanto, é fundamental, é um ato de cidadania, e eu cada vez mais olho para o espelho e sinto que não sou um cidadão de corpo inteiro enquanto não resolver, por exemplo, este problema em relação a mim próprio. É um ato de cidadania saber adaptar-me à heterocronia da mudança e saber lidar com o tempo. Mas também aprender a controlar a mudança. Aprender a controlar a mudança. Aprender a ser o tal sujeito da sua própria história. A enfrentar ativamente a tal transitoriedade, a novidade, a diversidade. A evitar práticas descontroladas. Por exemplo, grande parte da crise contemporânea financeira resulta de endividamentos. Resulta das pessoas terem ido atrás do canto da sereia da banca que nos fez endividar. Ora, nós não soubemos controlar a mudança. Temos que aprender a controlar a mudança. Já vos falei do novo riquismo tecnológico, passamos à frente. Há que adotar boas práticas, iniciativas que tenham em conta a sustentabilidade, iniciativas ligadas, tudo isto aproveitando os elementos da mudança em nosso favor. Eu lembro-me sempre nestas alturas das inúmeras iniciativas de economia solidária de que aqui o Brasil tem sido pioneiro. Por outro lado, o aprender a controlar a mudança implica aprendermos também a lidar com a prospectiva, para não entrar no futuro de marcha atrás. Quer dizer, nós temos, quando em planear, pensamos para trás. Como é que foi antes, que é para ver como é que vai ser depois. E não pode ser assim. Temos que encontrar no presente sinais portadores de futuro. Bom, assumir, portanto, um comportamento socialmente responsável. Só para terminar este aspecto,
Por outro lado, há que aprender não só a controlar e a adaptar-nos à mudança, mas aprender a democracia, porque hoje é a maneira melhor que nós conhecemos de estar em conjunto, não é verdade? Hoje há uma participação crescente na preparação e no escrutínio das decisões políticas. Mas também conhecemos e sabemos que esta participação nem sempre é de qualidade e muitas vezes apela-se à participação com critérios populistas, no fundo, para legitimar decisões que já estavam feitas. Portanto, é fundamental que as pessoas aprendam a não serem manipuladas. E para isso é fundamental olhar a democracia como uma meta a alcançar, naturalmente porque há necessidade de consciencializarmos os deveres cívicos e os direitos humanos internacionalmente aceitos, assumindo-os como um projeto comum da humanidade, mas também temos que olhar a democracia como um método para uma sociedade sustentável, porque a democracia não é só uma meta, também é um método. E aqui entram uma série de competências que eu gostaria que retivessem, nomeadamente aprender a comunicar melhor, a participar melhor e a regenerar a democracia representativa. Vejam sobre tudo isto, porque seguidamente vamos ver porque é que eu tenho estado com esta conversa. É neste contexto todo que o ensino à distância, que eu gostava de situar o ensino à distância. Portanto, na moldura de necessidades educativas que acabo de esboçar, interessa agora questionar-nos sobre o contributo da educação e do ensino à distância em particular, como um instrumento de democratização do conhecimento, dado o seu potencial e os seus limites. Convém dizer que já na década de 90 a educação à distância estava espalhada por todo o mundo, conforme podem ver neste mapa. As zonas a branco são zonas, não são zonas em que não há ensino à distância, são zonas em que eu não encontrei elementos sobre ensino à distância. Posso-vos dizer, por exemplo, que aqui na Mongólia, depois de fazer este mapa, encontrei um sistema de ensino à distância na Mongólia. Portanto, o ensino à distância estava espalhado por quase todo o mundo nesta altura. Para além deste fenómeno de globalização em quantidade, a década de 90 registou um crescimento assinalável de ligações entre as diversas instituições sob a forma de redes internacionais com encontros periódicos. Num desses encontros, em Bangkok, em 1992, as pessoas reuniram-se à volta da mesa para procurarem ver quais eram as grandes macro-tendências para o século XXI, em matéria de ensino à distância. E disseram nessa altura, e reparem que todas estas tendências praticamente se têm vindo a confirmar. Primeiro, expansão acelerada da educação à distância. Confirmou-se. Segundo, tendência para o ensino misto, em geometrias variáveis. Confirmou-se. Terceiro, problematização política e doutrinária. Tem-se vindo a confirmar menos do que eu desejaria, mas tem-se vindo a confirmar. Porque o que é que se verificou nos anos anteriores? O ensino à distância era uma excelente ferramenta educativa de chegar às populações, mas como poderosa ferramenta também pode ser instrumento de manipulação. Por exemplo, na China, na altura da Revolução Cultural, foi utilizada como elemento de doutrinação, o ensino à distância. Portanto, a grande universidade, na altura já me lembro qual é, porque ele mudou de sigla, mas a partir de Pequim foi um elemento de doutrinação. Noutros países totalitários, o ensino à distância também tem sido utilizado para doutrinar. Portanto, é fundamental, penso eu, para cidadãos responsáveis, que quando se discute a implantação de modelos de ensino à distância, estamos a falar de ferramentas poderosas. E, por consequência, é uma ferramenta, e voltando ao Paulo Freire,
É uma ferramenta que pode ser uma ferramenta para solidificar a educação bancária ou para solidificar a educação dialógica. Lembram-se daquela diferença que o Paulo Freire fazia na pedagogia do oprimido? Portanto, eu penso muitas vezes nisto, é de uma enorme responsabilidade para os decisores do ensino à distância esta questão. Uma outra tendência que na altura se esboçava era o aumento exponencial da investigação e desenvolvimento. Verificou-se. O avanço do multimédia e o recuo do scripto. Avançou, mas ainda que o scripto continua de boa saúde. Isto é, manuais de muito boa qualidade continuam a ser muito utilizados, apesar de nós utilizarmos o ensino online. E continuamos a defender que é muito importante haver manuais de muito boa qualidade. Até porque há muita gente que não tem acesso à internet, em muitos sítios, e, portanto, precisa de materiais de muito boa qualidade noutros suportes. Aperfeiçoamento de sistemas de apoio ao aprendente visando maior autonomia. Isto tem-se verificado, mas quero chamar a vossa atenção para o facto de que as plataformas tecnológicas, Moodle e outras do género, como permitem uma forte interação, fazem com que às vezes os pedagogos se tenham afastado do modelo de autonomização do aprendente e procurem simular uma sala de aula, o que é pena porque tornam o aprendente mais dependente. O que eu estou a dizer, reconheço que é polémico, mas teremos cá os outros dias para discutir com certeza. Mas, do meu ponto de vista, é um risco. E tenho discutido isso com os meus colegas, muitas vezes, com os meus colegas da Universidade Aberta. Por outro lado, apoio dos sistemas de ensino à distância a projetos de organização e desenvolvimento comunitário. Felizmente, isto tem vindo a verificar-se. No meio disto tudo, em termos de formato organizacional, o que é que se passava nos anos 90? Havia dois grandes sistemas, um primeiro que nós podemos chamar o modelo departamental, unidades orgânicas especializadas em ensino à distância no seio de organizações presenciais. O exemplo típico na Europa era o da França com a FIED, a Federação de Instituições de Universidades com departamentos de ensino à distância, mas a Suécia também tinha este sistema e a República Democrática Alemã também. Fora da Europa, os Estados Unidos, a Austrália, a Colômbia, o próprio Brasil tinha este sistema. É um sistema que do ponto de vista da qualidade, pode ter tanta qualidade como o outro sistema que eu vou anunciar a seguir, o autónomo. A qualidade não depende do modelo organizacional. Torna-se um sistema, por vezes, mais caro. Sobretudo, reparem que estávamos aqui na época em que ainda não havia internet e ainda não havia plataformas. E, portanto, era um sistema industrial de ensino à distância que exigia investimentos iniciais muito grandes. A par deste, existiu o modelo autónomo, que era o das organizações concebidas de raiz, como a Open University do Reino Unido, a UNED espanhola, a FERN da República Federal Alemã e, fora da Europa, a Sukhothai Thammasat, que é a Universidade da Tailândia, a Universidade Chinesa de Ensino à Distância, que tem um nome que eu não consigo pronunciar, a Indira Gandhi Open University na Índia, que era uma das grandes, eles tinham várias universidades abertas, uma das grandes universidades de referência, a Iqbal do Paquistão, a Terbuka da Indonésia, a Universidade da Anatólia na Turquia e a Universidade Aberta da Venezuela. São vários exemplos do modelo autónomo. A par destes modelos começam a surgir os modelos em rede, à medida que vão surgindo começando a surgir as tecnologias que vão dar origem à internet, começam a facilitar-se os modelos em rede, que são organizações de geometria variável,
por projetos e com hierarquias flexíveis. Começam por surgir, nos anos 90, organizações em rede, não tanto para fornecer ensino à distância, mas organizações, redes de organizações. Portanto, eram redes de universidades, por exemplo, a EADTU, que é a European Association for Distance Teaching Universities, a EDAN, que é uma outra rede europeia, por aí fora, eram redes interinstitucionais. Só mais tarde, com o fortalecimento da internet, com o alargamento das bandas e com os sistemas de compactação de informação, é que foi possível criar o sistema de rede a um nível mais micro. Queria-vos dizer o seguinte: verificou-se que, fosse qual fosse o modelo organizacional, os sistemas podiam ter qualidade ou podiam não ter qualidade. O que fazia depender da qualidade dos serviços prestados em ensino à distância não era o modelo organizacional, mas eram estes componentes estratégicos que eu agora estou aqui a apontar. Os materiais tinham que ter muito boa qualidade, científica e andragógica, isto é, adaptadas para o ensino de adultos, preparado para a autoaprendizagem, nos vários suportes utilizados na época. Os sistemas de interação tinham que ser adequados à população-alvo e aos objetivos de aprendizagem, quer em matéria de aconselhamento e tutoria, quer em matéria de informação, a chamada informação administrativa, tinha que ser de qualidade. Muitas vezes havia abandonos dos sistemas de ensino à distância, porque o aluno, que até se sentia bem tratado pelo professor e pelo tutor, sentia-se, por exemplo, maltratado pelos serviços académicos. Portanto, tudo isto tinha que ter muito boa qualidade, era um elemento fundamental, e começam a surgir também os grupos de autoajuda, como elementos de qualidade, grupos de autoajuda dos próprios estudantes, e, por outro lado, a questão dos sistemas de avaliação, que tinham que ser rigorosos e transparentes. Por um lado, a avaliação dos aprendentes, dos próprios alunos. Quando eu digo aprendentes, é estudantes e formandos, não é verdade? Que tinha que ser rigorosa, clara, apreensível e justa. E, sobretudo, prevenindo qualquer tipo de fraude. Isto era fundamental no ensino à distância. Por outro lado, a avaliação da qualidade dos sistemas ensinantes e dos sistemas de comunicação educacional, o que levava a auditorias internas de qualidade necessárias nestes sistemas. Portanto, estes eram os componentes estratégicos que se defendiam nessa altura. Já nessa altura, numa investigação que eu fiz no princípio dos anos 90, parecia-me, e julgo que isso se veio a confirmar, que o ensino à distância estava a contribuir para a solução da crise dos sistemas educativos à escala mundial em vários aspectos, em vários planos. Primeiro, como revelador institucional, porque como era um ensino muito mais transparente, fazia com que houvesse um mais forte debate sobre o ensino. Por outro lado, como produtor de materiais educativos, como distribuidor de bens e serviços educativos, como criador de autonomia e como produtor de sinergias com o ensino presencial. Portanto, eram as grandes contribuições que me parece que eram importantes nos anos 90. Ora, o que é que se passa hoje? Estamos em 2012, parece que muitas das coisas se confirmaram, muitas destas tendências se vieram, muito deste potencial foi confirmado, mas a avaliação leva-nos, a meu ver, leva-nos ao seguinte: há necessidade para que o ensino à distância possa ter um contributo real em termos de responsabilidade social, tem que haver pressupostos políticos e técnicos. Por um lado, para que funcione bem, tem que haver vontade política. Quer dizer, o ensino à distância não pode ser um ato, digamos, de um grito do Ipiranga da sociedade civil. Não, tem que ter chancela política. E porquê? Porque implica recursos,
implica investimentos. E, portanto, é fundamental vontade política, o que implica visão para a definição de rumos, capacidade para a organização e para a articulação de meios e para controlar as políticas públicas em matéria de educação. Mas implica também a confiança na rede. Isto é fundamental, a confiança. Prevenção e combate de preconceitos. Porque esta coisa de que o ensino à distância é mais fácil. É mentira. Isto é mentira. A gente sabe que é mentira. Nós trabalhamos no terreno, sabemos que é. Mas é fundamental sistematicamente combater estes preconceitos. Pressupostos políticos, portanto. Por outro lado, pressupostos técnicos. Hoje, do meu ponto de vista, é fundamental nós continuarmos a defender o princípio da redundância. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se eu tenho uma boa oferta online, tenho que manter, pelo menos em parte, uma oferta clássica, tradicional, para as populações que não têm acesso à net. Porque senão estamos a criar novas situações de exclusão social. Estamos a criar info-excluídos. Portanto, do meu ponto de vista, foi o erro de algumas universidades, que eu não vou agora aqui dizer, novas em Espanha, que apostaram só na parte online e depois havia uma série de gente que não tinha acesso e que ficava de fora. Portanto, temos de ter cuidado com isso. O ensino à distância nasceu com uma bênção original de democracia. Foi na altura da Open University, nasce com o governo trabalhista para poder fazer chegar ensino superior de qualidade a sítios onde as outras universidades não chegavam. Portanto, nós não podemos deitar para o lixo este capital. Princípio da redundância. Por outro lado, temos que ter um cuidado imenso, meus senhores e minhas senhoras, na questão das parcerias. Eu adoro trabalhar em rede, adoro trabalhar em parceria, mas trabalhar em parceria não é para qualquer pessoa. Trabalhar em parceria tem exigências próprias. Olha, tem exigências emocionais. Eu tenho que sair do meu narcisismo pessoal e institucional para poder trabalhar a par com os meus parceiros. Não posso não posso sofrer de vaidade. Isto é fundamental. Tem que haver relações democráticas na parceria. Tem que haver regras democráticas, porque senão as parcerias não funcionam. Não passa de mera cosmética conceptual. Portanto, eu julgo que é muito importante sermos críticos, exigentes, para podermos trabalhar bem em parcerias. A oferta tem que continuar a ser uma oferta de muita qualidade. Não, devemos ser completamente intransigentes em relação a isto. A comunicação é a mesma coisa. O uso das plataformas, mas cuidado. O uso das tecnologias deve ser cuidadosamente criticado e filtrado pelos pedagogos. Não podemos estar nas mãos dos lobbies tecnológicos que querem vender software e hardware. Quem ensina somos nós. Não são eles. Eles vendem. Nós ensinamos. E, por consequência, temos que ser muito críticos em relação a isso. Eu podia-vos contar histórias até à meia-noite sobre isto, que se tinham passado aqui há uns anos comigo, em relação a isso. Discussões que eu tive por causa de se querer meter novas tecnologias em zonas em que não seriam sustentáveis. Portanto, temos de ter muito cuidado. Não sou nada contra as novas tecnologias, pelo contrário. Têm que ser feitas através de uma aprendizagem significativa. Temos que ancorar as novas tecnologias no conhecimento que os sistemas de ensino à distância já têm. E a avaliação tem que continuar a ser de qualidade, naturalmente. Ora bem, no meio disto tudo, e agora estou quase a terminar, qual é o contributo do ensino à distância como meio de educação para a mudança e para a democracia? Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, é um excelente meio de acesso e aprendizagem de informação de qualidade, transformável em conhecimento, sobre os desafios do nosso tempo
e sobre os modos de os enfrentar. Através do ensino à distância nós chegamos a sítios onde mais ninguém chega. Agora temos que ter muito cuidado, porque o que nós estamos a transmitir no ensino à distância começa por ser informação. Para ser transformável em conhecimento, nós temos que mastigá-lo como ensinantes e temos que ensinar os aprendentes a mastigar e a transformar a informação em conhecimento. Porque senão o que eles estão a fazer é beber doses industriais de nevoeiro informacional. Que era aquilo que eu dizia há bocado. Informação inútil, uma série de raciocínios acríticos. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos educação bancária. No ensino à distância tem que ser educação dialógica. Ok? Bom, uma coisa que eu acho que é fundamental e que o ensino à distância desde sempre tem dado um contributo extraordinário é como produtor de competências metacognitivas transferíveis para a ação cívica. Competências para lidar com a informação e transformá-la em conhecimento, competências reflexivas, competências instrumentais, combinando em geometria variável as velhas com as novas tecnologias, competências emocionais, uma vez que no ensino à distância o estudante aprende a lidar melhor com o tempo e com a mudança, aprende a lidar melhor com a solidão, por exemplo, competências de comunicação e de participação. Tudo isto são competências que nós, que trabalhamos com o ensino à distância há bastantes anos, sabemos que os nossos aprendentes aprendem. São competências metacognitivas. Eles aprendem a aprender. Eu nunca mais me esqueço, uma vez, um velho professor da UNED dizia-me que em Espanha estavam a preferir formados em Direito pela UNED a formados em Direito por algumas universidades, faculdades presenciais. E uma das razões é porque os alunos da UNED eram autónomos, sabiam perante um problema ir procurar informação e organizá-la. É isto que nós temos que continuar, penso eu, a injetar nos nossos estudantes de ensino à distância. Portanto, o ensino à distância é um produtor de autonomia e de consciência crítica. Eu digo deve ser. Depende de nós, depende dos ensinantes. É o grande desafio para todos nós, para não sermos os tais Big Brothers educativos. Não é verdade? Para terminar, eu diria que a democratização do conhecimento não é um processo automático. Exige, em primeiro lugar, naturalmente, acessibilidade, mas requer depois um processo de transformação, de nevoeiro informacional em conhecimento, exigindo um modelo educativo dialógico. Portanto, não é um processo automático. Exige da parte dos ensinantes e da parte dos aprendentes um esforço de transformar a informação em conhecimento. A democratização do conhecimento, por outro lado, não é um processo mágico. Exige uma reflexão crítica, confrontando dados e informação com um quadro cognitivo e axiológico prévio que lhe dê sentido. Um modelo de organização de ensino à distância pode condicionar a democratização do conhecimento, mas não é determinante. Do meu ponto de vista, para condicionar efetivamente, tem que possuir uma cultura organizacional que valoriza a democracia no interior do próprio sistema de ensino à distância. Eu não posso estar a pensar em injetar democracia nos meus alunos de ensino à distância e na minha equipa eu, por exemplo, ser um pequeno Hitler. Eu estou à vontade a falar porque eu sei que o Daniel é um democrata. Por outro lado, exige autenticidade. Exige decisores, ensinantes e aprendentes cuja prática cotidiana seja consistente com a cultura democrática anunciada. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom, o professor deu uma
uma pitada para começar uma conversa, uma discussão nesse evento. Eu acredito que sejam primeiras reflexões, mas do meu ponto de vista, contundentes e com alguns elementos interessantes que eu pretendo ver em outros trabalhos, seja nas 6 mesas que nós temos, seja nos 184 trabalhos que serão apresentados durante a nossa jornada cá, sejam em outras atividades que nós temos prevista para essa atividade que começa hoje. Especialmente essa noção de democratização de cidadania que o professor tem nas suas discussões e que tive a liberdade de solicitar para trazer para a nossa conversa, fez com que, inclusive, colocássemos no slogan do CIED, especificamente, o EMPED tem um pouco mais a noção de colaboração, com foco no sujeito nas pesquisas, mas pensando em sujeitos, tecnologias e saberes no âmbito da educação à distância, em termos de colaboração. Criação de redes, porque eu tenho desejo particular, mas pensando como um grupo de pesquisa, juntamente com a Denise e com os outros componentes, pensando como SEAD, juntamente com a Aline e nossos outros tantos colaboradores, sejam coordenadores ou colaboração de outra natureza, e pensando como o FISCAR, como uma instituição que está interessada em fazer educação à distância de qualidade, e eu ousaria dizer, pensando como o Brasil, como outras instituições que temos aqui, incluindo fora do país também, que queremos uma educação à distância de qualidade, nós estamos com o desejo de propor uma rede de colaboração de pesquisadores efetivamente vinculados a pesquisas com dados para podermos fomentar certas mudanças no processo de educação como um todo, seja ela presencial ou à distância. Então, o EMPED tem essa característica, esse desejo aqui nesse evento de problematizar uma rede de pesquisa, mas voltando ao que eu queria dizer no comecinho, a fala do professor Hermano traz para a gente, traz para a pauta, traz para a baila, essa noção de democratização do conhecimento de qualidade para as reflexões e as contribuições que a educação à distância poderia trazer. Então, reflexões pela democratização do conhecimento de qualidade, é um slogan do CIED. Nós queremos que, a partir de agora, a gente possa passar para um diálogo. Eu imagino que a Aline possa querer trazer uma primeira conversa, mas eu acho que vocês poderão colocar na pauta através de perguntas em seguida, através de comentários, no diálogo aqui com o professor Hermano, e eu imagino que os próximos dias a gente possa também fomentar outras reflexões sobre a temática, dando direito aos outros, já que eu tive um ano de privilégio pela convivência e discussão sobre essas questões de democratização, de uma leitura marxiana, uma leitura de quem quer fazer educação pela qualidade social e não exatamente quem quer fazer educação à distância por uma questão de financiamento, por uma questão de ganhar mais dinheiro, por uma questão de simplesmente ter maior visibilidade. Imagino que a Aline possa complementar um pouco. Obrigado, professor Hermano, era isso mesmo que a gente esperava, e eu creio que a gente possa amadurecer isso ao longo do evento. Eu sei que o senhor ficará até o final do evento e nós teremos outras oportunidades para dialogar. Obrigado por isso. Antes de abrir para todo mundo, eu acho que eu vou colocar 2 questões, professor, que eu gostaria de ouvi-lo. O senhor traz um cenário, análise de um cenário, é muito interessante, porque a gente está mergulhado nesse cenário e muitas vezes a gente não tem um distanciamento suficiente para fazer uma análise como apresentada no momento. De outro lado, o senhor fez algumas observações que afetam a gente diretamente, ou de certa maneira elas dizem respeito às situações que enfrentamos cotidianamente nessa universidade. Uma delas, e eu tenho um particular apreço, porque também diz respeito à minha área de atuação, é que a EAD não seria para todos os professores. E para os estudantes? Seria para todos os estudantes? Como seduzi-los? É possível? É desejável? Então, eu gostaria de ouvir um pouco o que o senhor teria a dizer sobre isso, considerando que a EAD na nossa universidade, pensando
mais localmente. É uma iniciativa recente, embora a gente esteja num processo de transformação, voltado para a institucionalização da modalidade dentro da universidade, mas eu diria que, embora a gente faça um bom trabalho, a EAD esteja capilarizada na universidade, mas nós temos ainda um grupo de oposição e que, de certa maneira, eu entendo que, às vezes, até pelo desconhecimento, desqualificam, de certa maneira, o poder, a validade e a importância da modalidade. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por responder pelo lado dos estudantes. Lembro-me perfeitamente quando eu era uma espécie de caloiro no ensino à distância, em 1989, quando fui para a Universidade Aberta, do meu reitor, na altura, com quem foi uma espécie de guru para mim, professor Rocha Trindade, dizer-me que tinha aprendido extraordinariamente com o fracasso do ano propedêutico em Portugal. O ano propedêutico tinha sido uma espécie de um último ano secundário que se tinha criado em regime de ensino à distância para aqueles adolescentes depois passarem para a universidade. E foi um fracasso monumental. Foi um fracasso monumental, antes de mais, porque o ensino à distância, dizia-me o Armando Rocha Trindade, o ensino à distância é fundamentalmente um tipo de ensino para gente madura, para gente adulta. E um adolescente precisa não só dos conhecimentos que o ensino à distância lhe transmite, mas precisa também de um conjunto de catalisadores emocionais que só o ensino presencial lhe podia dar. E, portanto, a resposta à questão se o ensino à distância é para todos os estudantes, se eu estivesse nos anos 90, eu respondia-lhe já que não. Eu respondia-lhe já que era só para gente adulta. Hoje tenho algumas dúvidas. E hoje tenho algumas dúvidas porque nós aqui somos de uma geração de migrantes digitais. E nós hoje estamos em presença de novas gerações nativas digitais. E, portanto, têm muito mais facilidade em lidar com as novas tecnologias. Por consequência, essa dificuldade até a vencem mais facilmente que os adultos. A única dúvida que eu tenho, que eu continuo a ter, é penso que em idades demasiado baixas é fundamental que o ensino à distância não seja puro, isto é, que haja aquilo que se chama o blended, portanto o ensino misto, combinações de geometria variável entre ensino à distância e ensino presencial. Nós próprios em Portugal, há muitos anos, tivemos uma experiência maravilhosa. Eu digo maravilhosa porque foi, de facto, correu muito bem, que foi a chamada telescola. A telescola teve melhores resultados, era um sistema de aulas pela televisão e com monitores locais, portanto, que ajudavam, funcionavam como explicadores dos alunos localmente. E eram para o 5º e 6º ano de escolaridade. E os resultados dos alunos da telescola, que faziam o exame ao lado dos alunos presenciais, normalmente os resultados da telescola eram melhores. Isso é engraçado. Porque estava muito bem organizado. Justamente porque havia aqui uma boa combinação. O que eu penso é que não podemos falar nestas idades de ensino misto, de ensino puro, de ensino à distância puro. Tem que ser misto, do meu ponto de vista. Quanto à questão dos professores, a questão dos professores é mais complicada. Quer dizer, nós temos colegas, assim como eu disse que nós éramos migrantes digitais,
Há colegas nossos que nem migrantes são. Há colegas nossos que... há colegas nossos que... Deixem-me dizer isto de outra maneira e eu não quero ser ofensivo. O ensino à distância, como muitos dos colegas que aqui estão sabem, aqueles que estão ligados ao ensino à distância, exigem de um professor, eu quando estou a preparar uma cadeira para ensino à distância, eu tenho que a planear, tenho que a organizar, tenho que preparar os materiais todos muito bem preparados, tenho que preparar as atividades, que depois vou desafiar o estudante, e só quando está tudo muito bem preparado é que a cadeira pode começar. No ensino presencial não era assim. Hoje, na Europa, com a história de Bolonha, está-se a tentar, eles estão a copiar um bocadinho o ensino à distância. Mas havia muito mais improviso. O ensino à distância não tolera improvisos. Por outro lado, há aqui uma questão que a professora Aline pôs, aflorou muito bem, que era a questão do poder. Eu, como professor do ensino à distância, estou muito mais vulnerável do que se for de ensino presencial. Se eu no ensino presencial me chatear com um aluno numa sala de aula e disser alguma coisa desagradável, enfim, na aula seguinte posso-lhe pedir desculpa, etc., mas ficou tudo dentro de 4 paredes. No ensino à distância não é assim. Eu, se fizer uma asneira, fica lá escrita e no dia seguinte é capaz de estar no Facebook ou no YouTube ou noutra coisa qualquer. Portanto, a responsabilidade é brutal. Há muitos colegas nossos que não estão dispostos a isto. Eu, portanto, penso que esta questão é uma questão que tem que ser vista com muita seriedade, porque eu, no princípio, pensava, os tipos são reacionários e tal, não sei o quê. Mas não é só isso. Quer dizer, nem toda a gente... As pessoas também têm direito a uma certa privacidade. E eu, ao meter-me no ensino à distância como professor, eu abdiquei de alguma privacidade minha. Mas é um direito que eu tenho, mas também é um direito que as pessoas têm de não entrar nisto. O que eu acho é que eles não têm direito de hostilizar quem tenha tomado esta atitude. Não é? Agora, penso que nós também temos de ser tolerantes para com eles. Bom, talvez eu gostaria de estar abrindo a sessão, né, perguntas, e talvez a pessoa pudesse vir aqui e apresentar o seu questionamento ao professor Hermano. Boa noite, professor. Quero antes lhe informar que não houve nenhuma decepção. Como? Não houve nenhuma decepção. Obrigado. Okay? De fato, foi uma excelente apresentação. Gostei muito mesmo. Compartilho de várias coisas que o senhor falou e tem algumas que eu gostaria de comentar com o senhor. Eu vou começar até por essa final, porque eu acho que a pergunta da professora Aline foi realmente muito interessante. A questão se é para todos, em termos de estudantes e docentes. Em princípio, eu acho que não, que não é para todos. Por N razões, mas não é para todos. E acho que a resposta que o senhor deu foi muito inteligente, até a avaliação em relação aos estudantes, porque eu também sou uma migrante digital, apesar de ser da área da computação. Então, até por prática, acabo tendo uma boa interação aí com os mecanismos tecnológicos. Mas não basta isso. E aí que eu gostaria de chamar a atenção do senhor, que é o seguinte: o jovem hoje, ele mais do que nascer na tecnologia, hoje ele tem relações diferentes.
Então, é muito estranho até para a gente quando nós olhamos para um filho da gente em 1000 comunicações abertas, conversando com vários amigos ao mesmo tempo, e eles não se perdem. Cada um está falando um assunto diferente, eles conseguem lidar com isso. E nós não conseguimos, não sei o senhor, né, mas eu não consigo lidar com isso. Se eu tiver que trabalhar, se eu tiver que conversar com alguém, eu tenho que estar focada naquela pessoa, porque senão eu não vou conseguir fazê-lo. Enquanto os nossos jovens já não é assim. Eles já estão vindo de outra forma, né? Eles estão crescendo de outra forma. Então, por aí é que pode, de repente, melhorar a possibilidade desses jovens virem para o ensino à distância e conseguirem sucesso. Hoje, eu acho, assim, ainda hoje acho que não é o caso. Por quê? Porque aqueles que estão chegando já são mais maduros. Então, eles têm os problemas que nós temos. Então, eles têm que ultrapassar a barreira tecnológica, têm que ultrapassar uma série de outras barreiras, né? Inclusive a do preconceito, que eu acho que é muito sério, e uma das principais barreiras que devem ser rompidas. Mas, em termos de aprendizado, eles têm essa dificuldade, e, por conta disso, exige, sim, maturidade. Maturidade, disciplina, organização. A questão do tempo, que o senhor foi muito preciso na forma de colocar, que todos nós acabamos armadilhados por isso. E quem é do ensino à distância, mais armadilhado ainda, porque acaba julgando que, por ser à distância, tem qualquer momento para fazer, e não é verdade. São momentos livres e nós não temos muitos momentos livres. Então, o que acaba acontecendo é que você fica o mesmo número de horas que ficaria numa sala de aula, você fica fazendo as suas atividades, porque senão não vai dar conta. Então, para isso, tem que ser pessoas maduras, tem que ser pessoas disciplinadas. Mais velhas ou mais novas, não interessa, desde que sejam maduras e disciplinadas. Okay? E em relação à autonomia do estudante, aí é uma fala do senhor, né, a questão da autonomia, eu também consigo perceber isso nos poucos que a gente consegue formar, porque a evasão é muito alta, mas aqueles que sobrevivem a esse esquema são pessoas muito especiais. São pessoas que, de fato, aprenderam a aprender, são autônomas e são críticas, porque elas exercem realmente a crítica nos seus ambientes. E isso eu acho fantástico. Agora, a questão da autonomia, eu acho que nós temos que resgatar também para o presencial, porque isso nossos alunos do presencial estão perdendo, infelizmente. Nós temos uma relação com o pessoal do presencial muito de mastigar os assuntos, e isso os torna preguiçosos. Enquanto que na distância, o estudante à distância não tem muito nem tem a pretensão de que a gente mastigue, porque ele perdeu a esperança de que isso aconteça e acaba indo atrás de alguma outra forma. Então, viva a autonomia e espero que os nossos estudantes à distância ensinem para os do presencial. Olha, cara, tem que ir atrás. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu estou de acordo com tudo aquilo que disse. Queria só sublinhar uma outra coisa que me parece muito importante, porque eu há bocadinho na resposta que dei à professora Alina, eu esqueci-me e devia ter falado na necessidade de que nem todas as pessoas, sejam jovens ou sejam adultos, podem ser alunos. Têm que ter uma maturidade emocional mínima. Não é possível, sem maturidade emocional, o mínimo de maturidade emocional, porque a pessoa, neste trabalho de ensino à distância, está sujeita às críticas dos colegas, do professor, e tem que saber lidar com isso, não pode amuar. É também uma escola de cidadania. Eu diria que o ensino à distância pode nos permitir também dar algumas dicas às pessoas para prevenir comportamentos como o ciberbullying, por exemplo. As pessoas aprendem a que certo tipo de mensagens que mandam uns aos outros
são demasiado agressivas, por exemplo. E isso a gente aprende no online. Eu várias vezes tenho conversado com estudantes ou regulado às vezes uma ou outra tensão, e lá vou explicando, atenção, não escrevam os vossos posts com letra grande, porque isso é como se estivesse a gritar, cuidado com os adjetivos que utilizam. E a pessoa acaba por aprender a falar presencialmente através do online. É giro. Eu não podia estar mais de acordo com aquilo que disse, aquela questão do multiposto, dos nossos filhos que poderem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Parece que estão naquelas partidas de xadrez com vários tipos de tabuleiros. É uma coisa a mim que me aflige, eu não sei, porque eu fico completamente desnorteado, porque eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, mas eles conseguem fazer aquilo de uma maneira espantosa. E quanto à questão da autonomia, também não podia estar mais de acordo consigo. Muito obrigado. Professor, boa noite a todos. Foi com muita alegria que eu assisti a sua palestra, porque esse também é o meu objeto de pesquisa, que eu estou iniciando, então o senhor deve imaginar a minha alegria em assistir a sua palestra. E eu queria pegar o finalzinho dela, porque eu fiquei com um gostinho de quero mais. Se o senhor puder falar um pouquinho mais a respeito. Sobre? O senhor disse que, pelo que entendi mais ou menos, é que o modelo organizacional da EAD necessariamente não determina a educação para a cidadania, né? E até o senhor falou da importância de que a forma de organização contemple o pela cidadania, né? Que não haja, como até o senhor brincou, por exemplo, que haja uma forma democrática nas relações de trabalho, né? Então, retomando um pouco o que o senhor falou, eu queria lhe perguntar o que mais o senhor poderia falar, o que determinaria uma educação para a cidadania pela educação à distância em termos de organização? Muito obrigado. Eu respondi-lhe começando por recordar uma velha teoria do Kurt Lewin, que era a teoria do campo, que dizia que o comportamento humano deriva ou é função da própria pessoa e do meio que a rodeia. E, olhando para as organizações, eu diria que, naturalmente, que o modelo organizacional condiciona o comportamento mais democrático ou menos democrático em termos, imagine, por exemplo, uma organização com demasiados patamares hierárquicos, naturalmente dificulta a comunicação entre as pessoas e, ao dificultar a comunicação, dificulta a participação e, por consequência, nesse sentido, com certeza. Agora, o que eu queria dizer era que, mais do que esses aspectos de natureza estrutural, quando nós olhamos para o ensino à distância, como ele se formou e como ele era nos anos 90 e como ele é hoje, nós continuamos a ver que existem os modelos departamentais e os modelos autónomos. E depois os modelos em rede são variantes, porque podem ser redes com elos autónomos e departamentais, não é verdade? Mas, de facto, existem dois modelos, que é o departamental e o autónomo. E o que eu quis dizer foi que não é pelo facto de o modelo ser departamental, como, por exemplo, é aqui, na Universidade de São Carlos, que é o modelo departamental. Vocês têm, numa universidade presencial grande, têm uma unidade orgânica consagrada ao ensino à distância. Excelente. Ou então um modelo autónomo, como por exemplo o da minha Universidade Aberta, que foi construída de raiz para aquilo. Ora bem, o que eu quero dizer é que não é pelo facto de ser departamental como aqui, ou autónomo como na Universidade Aberta, que o ensino à distância aqui ou lá é mais ou menos democrático. O que depende, do meu ponto de vista, é sobretudo de duas coisas. Naturalmente, muito mais coisas. Eu estou a simplificar. Depende da liderança, do estilo de liderança, porque eu penso que há algumas pessoas que estão em lugares de decisão
nunca devem ter olhado para o espelho e pensarem a responsabilidade que têm com os seus comportamentos bons ou maus. Um líder tem um efeito de multiplicação de comportamentos que pode ser muito bom ou muito mau. Vejam lá, por exemplo, muitos dos presentes que estão aqui e que estão online, se calhar também são professores. Vocês já viram a responsabilidade que nós temos? Nós, no fundo, somos líderes de opinião e de conhecimento. A responsabilidade que nós temos pelas nossas boas ou más ações. É neste sentido que eu digo que dentro de uma organização de ensino à distância, seja ela departamental ou autónoma, a importância da liderança, do sistema de liderança, é fundamental. Se for uma liderança democrática, ajuda extraordinariamente a que a mensagem democrática, o método democrático, seja aplicado e que as metas da democracia sejam alcançadas. Se, pelo contrário, tiver um estilo laissez-faire ou um estilo autoritário, contribui claramente para tornar difícil a passagem da mensagem da democracia. Portanto, em primeiro lugar, a questão da liderança. Em segundo lugar, a questão da cultura da organização, ou seja, do conjunto de valores assumidos pelo coletivo que fazem, digamos, o lastro da organização. E essas duas coisas que fazem parte em gestão, as pessoas de gestão que estão presentes sabem que isto faz parte do chamado soft management. Não é o hard management, é o soft management. É a liderança e a cultura. É que vão condicionar, do meu ponto de vista, a questão da democratização do ensino à distância. Mas é a minha opinião e, naturalmente, que isto precisava de sempre mais trabalhado. Obrigado. 3 pessoas... O senhor, né? Você levantou primeiro. Alô. Parabenizar também pela palestra. Muito obrigado. Eu teria muitas coisas para falar, mas fechar em 2. Primeiro, lembrar que hoje a gente estava até discutindo aqui em São Paulo, a gente tem um caminho que a gente não sabe muito bem onde vai parar com a questão da criação da primeira universidade, a Univesp, que ganha autonomia e que agora pode montar os seus cursos próprios, né? Então, no Brasil, tem um caminho diferenciado, né? No final da década de 90, a gente optou aí por uma questão política, ideológica, de um grupo de pessoas, que a gente ia fazer educação à distância de forma com as próprias universidades já existentes. Agora, o Brasil está numa discussão, né, se a gente caminha para as universidades apenas para o desenvolvimento da educação à distância. Então, aqui em São Paulo, agora, uma reflexão importante que acho que merece também, aproveitando, só para lembrar, quando o professor fala dessa diferença da universidade departamental e das universidades específicas, né? Aqui no Brasil está acontecendo isso nesse momento. É muito recente, tem 2 meses, mas eu acho que a gente merece também. Mas eu queria colocar uma coisa, eu sou do Rio de Janeiro, ano que vem completa 10 anos, trabalho num curso que está dentro de um chamado consórcio CEDERJ, e ano que vem, 10 anos, eu trabalho num curso de pedagogia que tem 5.000 alunos. Eu sou migrante, tenho toda uma trajetória de educação à distância desde a minha adolescência. E aqui no Brasil, acho que o professor deve ter conhecimento, especificamente para a formação de professores. Hoje a gente tem, trazendo para uma coisa importante, que é a formação das nossas crianças, mais de 50% dos pedagogos estão sendo formados para educação à distância. E qual é a questão? A gente está completando, então, ano que vem, 10 anos, e a gente está se fazendo a seguinte pergunta. Nesses 10 anos, de fato, o que a formação dos professores à distância foi capaz de fazer em relação à questão da cidadania, pensando na transformação social, pensando na mudança da prática pedagógica nas escolas brasileiras, no caso do Rio de Janeiro, a minha experiência, nas cidades fluminenses. A gente tem encontrado resultados muito insatisfatórios, né? Pensando na mudança, numa mudança em relação à crítica da cidadania, na transformação social a partir de um outro
modelo de prática docente nas escolas, de um professor que tenha crítica, a gente, infelizmente, constata que no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nos polos, nas regiões onde os polos estão encontrados, a gente não conseguiu identificar uma mudança na prática pedagógica desses professores. Lembrando que no Brasil, grande parte, e isso mudou tem uns 4, 5 anos para cá, metade desses 10 anos a gente trabalhou na formação continuada, né? E o Brasil optou já recentemente, a OAB principalmente, por trabalhar com formação inicial, né? Isso é uma outra coisa importante. E aí, para terminar, em Portugal, para trazer esse dado, que eu acho que muita gente aqui, eu acho que não tem noção, eu queria que o senhor colocasse, para a formação inicial de professores. Qual é o número de alunos que estão estudando à distância, lá na formação inicial, né? A OAB, por exemplo, quantos alunos a OAB tem? E qual é esse percentual? Qual é o peso em relação à formação presencial à distância? Porque aqui no Brasil a gente tem vários colegas aqui, professores, várias pessoas fazendo mestrado, doutorado, e isso é importante enquanto política, quanto entender o que está acontecendo. Aqui no Brasil, para deixar isso claro, a gente tem, eu não estou dizendo que não sou contra, mas eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que acompanhar. Tá? E no caso do Rio de Janeiro, volto a dizer, a gente não conseguiu, de fato, isso é pesquisa de 10 anos, a gente está trazendo isso agora, a partir do ano que vem, a gente teve um avanço muito pequeno e a gente pretende exatamente, o Daniel colocou, acho que grupo de pesquisa, que é apontar mudanças para o nosso, entre aspas, nosso modelo, que a gente precisa. Muito obrigado. 3 apontamentos. Primeiro, a questão daquela universidade que está a ser criada a partir de um consórcio das universidades públicas, não é? O que se está a fazer agora em São Paulo, tanto quanto eu sei, é um pouco parecido com uma experiência com bastante êxito que se realizou há uns anos atrás na Andaluzia, através de um consórcio das universidades de Granada, de Sevilha, de Cádiz e penso que havia mais uma, que juntaram-se, elas perceberam que eles estavam a dar ensino presencial e a certa altura quiseram também ter uma frente de ensino à distância, sobretudo apostando na América Latina, para fazerem concorrência com a UNED. E então criaram a chamada UNIA, Universidade Internacional da Andaluzia. A Universidade Internacional da Andaluzia é justamente um consórcio de universidades presenciais que foram meter um valor acrescentado numa nova instituição, que é, digamos, a resultante da rede, não é verdade? Penso que, e eu julgo que é uma experiência interessante, é uma experiência útil e, mais uma vez, é uma experiência que a mim me mostra que nós não devemos ser exclusivistas, mas que nós vivemos numa época de diversidade e de heterogeneidade, onde há espaço, penso eu, para o ensino online, o ensino misto, o ensino presencial, o ensino em consórcio, o ensino em rede, porque nenhum destes é melhor que os outros. O que há é bom ensino e mau ensino. E, portanto, temos que ter as tais componentes estratégicas do bom ensino. Portanto, eu julgo que é uma boa experiência essa que se está a realizar aqui no Estado de São Paulo. Segundo apontamento, a questão do ensino à distância puro na formação de professores. O que me quer parecer é que isso correspondeu, digamos, a uma época em que havia necessidade, pelo menos eu estou-lhe a falar só da experiência que eu tenho de Portugal, havia necessidade rapidamente de formar muitos professores que tinham pouca preparação pedagógica. Olha, vou-lhe dar este exemplo. Em Portugal, em 1989, foi assim que nasceu a Universidade Aberta. O ministro da Educação da altura, que era o engenheiro Roberto Carneiro, começou a ser atacado na União Europeia a dizer que Portugal tinha poucos professores com preparação pedagógica. Tinham formação científica, mas não tinham formação pedagógica.
faziam, por exemplo, um biólogo ou um matemático, tinha cursos, uma licenciatura de 5 anos de matemática ou de biologia, mas não tinha formação complementar de pedagogia e de didática. Bom, e perante esta situação, foi criada a Universidade Aberta, que já estava para ser criada há 8 anos, mas foi o grande motivo da criação da Universidade Aberta na altura, para nós arrancarmos com um programa de formação de professores que tinham que ter uma característica, tinham que ter pelo menos experiência de 5 anos. Portanto, tinham que ter experiência de 5 anos de lecionação e então, se tivessem essa experiência, podiam se candidatar ao programa da Universidade Aberta que os dispensava de estágio. Nestes moldes isto funcionou. Noutros sítios, a meu ver, não tem funcionado, porque portanto, a formação inicial de professores, do meu ponto de vista, devia ser mista. O ensino à distância pode claramente ter uma palavra importantíssima a dizer e uma ajuda muito grande a dar, mas não podemos fazer isto exclusivamente. Tem que haver componentes, módulos mistos. Eu vou-lhe dar um exemplo, quer dizer, eu para a dinâmica de grupos, para discutir, por exemplo, com os alunos, como é que eu discuto uma situação de indisciplina na sala de aula, isto não pode ser feito, ou melhor, pode ser simulado, etc., mas é sempre um bocadinho artificial. Ao passo que se for presencialmente, isto é importante. Além do mais, o presencial também tem a vantagem de que os estudantes se comecem a conhecer uns aos outros e também comecem a criar rede, ainda que o façam também virtualmente. Mas, portanto, eu estou de acordo consigo que devia haver uma componente presencial, sem dúvida nenhuma. Quanto à questão da formação inicial de professores em Portugal, atualmente, tanto quanto eu saiba, eu não conheço toda a formação inicial de professores do primeiro ciclo de aprendizagem, que é os chamados professores primários, em Portugal é feita sobretudo pelas escolas superiores de educação, dos politécnicos, que são presenciais. Podem ter uma ou outra componente, em algumas escolas, uma ou outra componente à distância, mas são presenciais. A Universidade Aberta, no seu departamento de ensino de educação e ensino à distância, tem e oferece um curso de primeiro ciclo em educação, mas tanto quanto eu sei, eu agora estou a ser cauteloso, mas penso que não é para formar professores, penso que é para formar técnicos de educação. Portanto, indivíduos que estejam nos ministérios a trabalhar e a ajudar os professores. Portanto, não é propriamente para estar a formar os professores. O que nós temos é cursos de formação de professores, isso sim, mas já a um nível de pós-graduação, que era aquilo que fazíamos inicialmente. Portanto, o professor já tem experiência no terreno e nessa altura nós damos-lhe uma... Agora, a formação inicial penso que tinha que ser misto, do meu ponto de vista. Muito obrigado. Pessoal, considerando o horário, a gente já está no nosso cronograma bastante atrasado, apesar de estar sendo extremamente agradável conversar com o professor e fazer questões, mas eu lamento, mas eu vou ser obrigada a encerrar a sessão, até porque a gente tem outras programações logo cedo, o pessoal que está nos apoiando precisa ir para casa descansar para que possa estar aqui no início da manhã. Então, eu peço desculpas, né, mas a gente vai ter que encerrar agora. Eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer mais uma vez o professor Hermano, a simpatia dele, né, além de todas as informações, as ideias que ele trouxe, e desejar uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada.